Eu confesso para vocês que eu queria pregar outra coisa. Eu confesso para vocês que eu queria outra palavra. Mas hoje o Senhor falou fortemente ao meu coração. E tudo que é direcionado aqui nas lives, no Janeiro Profético, tudo que é direcionado aqui nas lives, é direcionado pelo Senhor. É direcionado por aquele que tem o controle das nossas vidas. E eu disse, Senhor, qual é o código de hoje? E o Senhor, Ele nunca me dá o código antes. Nunca. O Senhor só me dá o código aqui, na hora. Juntamente com vocês, eu fico sabendo qual é o código. Eu não sei antes, eu não sei. Eu sei com vocês. Os mesmos códigos que vocês recebem na hora, eu também recebo na hora. Então, tanto é surpresa para vocês quanto para mim. E hoje eu perguntei ao Senhor, e aprove o Senhor. Ele me dá o código antes. E eu ouvi a voz de Deus, bradando prosperidade. Prosperidade. E eu disse, Senhor, eu não vou pregar sobre isso. E o Senhor dizia, prosperidade. Prosperidade. E eu relutando com Deus. E o Senhor, Ele falava mais forte ao meu coração. Então, o código de hoje, do nosso, aleluia, Janeiro Profético é prosperidade. O código de hoje é prosperidade. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Deus, Ele nos muda de nível, quando Deus, Ele nos muda de ambiente, sobre nós há uma responsabilidade muito grande. E o Senhor, Ele falava assim, aleluia, filha, vou eu mudar muitas pessoas de níveis. Vou eu mudar muitas pessoas de ambientes. E aonde eu vou colocá-las, eu vou sustentá-las. Porque muitas das vezes, minha filha, as pessoas olham, aleluia, para o local. Mas eu me manifesto aonde muitos pensam que não haverá crescimento. E aonde eu coloco os meus, eu faço eles prosperar. Eu faço eles florescer. Eu faço eles avançar. E em Gênesis 26 vai dizer que naquela região houve uma época de falta de alimento. Como tinha acontecido no tempo de Abraão, por isso Isaac foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Era um tempo de escassez. Era um tempo onde o povo estava passando por dificuldade. E muitos estavam indo para o Egito. Aleluia, porque ouvia a notícia que lá no Egito tinha suprimentos. Mas Isaac, ele vai orar e ele não toma decisões precipitadas. Porque qual é o nosso intuito? O nosso intuito é seguir os outros, não é assim? Se A, B, C tá indo para lá, tá prosperando, eu vou que vai dar certo para mim também. E tem muitas pessoas que estão se frustrando. Por quê? Porque não estão orando. Tem muitas pessoas que estão se frustrando. Por quê? Porque não estão ouvindo a voz de Deus. Estão seguindo o fluxo. Então muita gente estava indo para o Egito. Aleluia. Porque estavam seguindo a moda, seguindo os outros. Só que a Bíblia vai nos dizer que Isaac carregava uma promessa.
E ele não era qualquer um. E muitas das vezes o que está dando para B não vai dar para A. Entende? Nós não temos que seguir os outros, nós temos que ouvir a voz de Deus. Porque sábio é aquele que escuta a voz de Deus. Sábio é aquele que anda na direção de Deus. Porque quando nós andamos na direção de Deus, nós andamos na direção certa. E eu quero dizer algo da parte de Deus para você. Não é porque você está andando na direção de Deus que você vai ficar isento de passar por luta. Você vai ficar isento de passar por dificuldades. No mundo tereis aflição, Jesus falou. Aleluia. Às vezes a pessoa acha que porque Deus falou que ela ia ser, que ela ia chegar, ela não vai passar nada durante o percurso, durante a trajetória. E muitas das vezes as nossas maiores guerras, elas são levantadas durante o percurso, que é para eu e você parar, que é para eu e você desistir, que é para eu e você retroceder. Só que eu quero dizer algo de Deus para você. Não é porque as coisas estão apertando que Deus não esteja contigo. Não é porque as coisas não saíram do jeito que você pensava que Deus não esteja contigo. Aleluia. Tem coisas que não acontecem como nós queremos, mas elas estão no centro da vontade de Deus. Então Deus lhe trouxe aqui para dizer para você, aleluia, persevera, continua, aleluia. Você não pode parar, você não pode desistir agora. Não é tempo de você retroceder, não é tempo de você olhar para trás. É tempo de você confiar naquilo que foi liberado sobre você. Porque quem carrega a promessa é você. E o que você carrega é grande demais. Aleluia. Para você estar se embaraçando com pouca coisa. O Senhor está dizendo, minha filha, sacuda a poeira. Meu servo, sacuda a poeira. E marcha, porque a direção que eu te dei não tem errada. Eu não te levo por atalho. Ei, calabarabaçou. Eu te levo por caminhos. Tem muita gente pegando atalho pensando que vai chegar mais rápido. Mas se embaraça e nem chegar, chega. Eu te levo por caminho. Ainda que tu ache que está custando, eu estou te levando, aleluia, para o certo, diz o Senhor. Ai, que é minha raça. O Senhor, aleluia, te leva por caminhos certos. E tem gente que pega atalho querendo chegar mais rápido. Aleluia. Tem gente que pega atalho querendo chegar mais depressa. Aí se embaraça, se frustra, cansa, sabe por quê? Porque quer dar um jeitinho brasileiro. Aleluia. Porque quer fazer as coisas, aleluia, como querem. E quando nós fazemos a coisa, aleluia, como o Senhor quer, aleluia, não tem impedimento, não tem barreira, não tem levante, não tem vento. Chega. Chega, porque aquele que está contigo, ele faz você passar por tudo aquilo que se levanta. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer, em Gênesis 26, que quando Isaac ora, o Senhor dá uma direção a ele. Ele não vai pela direção dos outros. Ei, você não é todo mundo para ir pela direção dos outros. Você não é qualquer uma para ir pela direção dos outros. Você tem um Deus que lhe direciona. Você tem um Deus que fala com você. Você tem um Deus que diz aonde é para você ir e aonde não é para você ir. O que foi que o Senhor disse para você? O Senhor disse assim, o percurso vai ser alterado para que o destino não se perca. Eu altero o percurso para que o destino não venha se perder.
E o Senhor manda dizer para você quantas vezes for necessário. Quantas vezes for preciso, eu altero. Não. Você não é qualquer um, você não vai entrar em qualquer lugar. As portas que eu tenho para você é diferente. O que eu tenho para você é diferente. O que eu vou fazer com você é diferente. Muitos é que estavam entrando pela porta do Egito. Mas a porta que o Senhor tinha para Isaac, minha querida, era uma porta diferente, inédita. Olha só, um bocado de gente indo para o Egito. Aqui no Ceará, no Nordeste, a gente fala uma ruma. Uma ruma de gente, que quer dizer uma quantidade boa. Aleluia. Uma ruma de gente indo para o Egito. Mas o Senhor disse, não, Isaac. Aleluia. O que eu tenho para você é diferente. A porta que eu tenho para você é diferente. Aleluia. O que eu tenho para você é inédito. Oh, riamando e assoure calabás. O Senhor manda dizer para você, o que eu tenho para você é diferente. A porta que eu tenho para você não é todo mundo que vai entrar nela. Aonde eu vou lhe colocar, muitos não vão acessar. Porque tem porta que Deus abre para coletivo. Para um monte de gente, você já viu? Portas que são abertas para um monte de gente no coletivo, mas tem portas, aleluia, que Deus abre com exclusividade. E o Senhor manda dizer para você, tem porta de exclusividade, tá prestando atenção? Tem porta de exclusividade para você. Tem porta que tem teu nome. Aleluia. Não tem B, não tem C que quer entrar. Aleluia, porque tem teu nome. Aleluia, tem digital. Tem reconhecimento. Aramando camídia sobre erebas. Aleluia. Às vezes você pode até não entender. Às vezes você pode até não compreender e se questionar dizendo assim, mas Senhor, eu não estou entendendo porque o Senhor está me fazendo ir por aqui. Se muitos estão indo por lá e o Senhor está dizendo, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou preparando para você. Então não questione a minha vontade. Não questione o meu querer. Não questione, aleluia, o que eu quero fazer. Porque o que eu faço hoje tu não entende. Mas vai chegar o dia, vai chegar a hora, vai chegar o momento em que tu vai saber o porquê eu te levei por esta direção, por este caminho. O que eu tenho para você é reservado, o que eu tenho para você é exclusivo, o que eu tenho para você é para você. Ei, minha filha, cabe você. Aleluia, ei, minha filha, é seu. Cabe você, é seu. Não é você que se ajusta aos ambientes. Porque quando Deus abre a porta para você, o ambiente se ajusta a você. Aracamantou e a sépia. Não tem pessoas... Olha, eu vou dar um exemplo aqui. De algo. Não tem pessoas que... Elas usam um tamanho maior, mas elas compram um tamanho menor. E elas querem caber dentro daquele tamanho que não são para elas. Louvado seja o nome do Senhor. Quem aqui nunca fez isso? Todo mundo já fez isso. Querendo que a roupa caiba. Aleluia. E ela força e muitas das vezes não cabe. Aleluia. Por quê? Porque não é para ela. Mas quando algo é seu, ela lhe cabe perfeitamente. Você não precisa se ajustar. Aleluia. O que é seu se ajusta a você. Você está entendendo o que Deus está falando? Aleluia. E eu tive uma visão aqui, aleluia, muito linda e muito forte. Eu via como se fosse uma pessoa em pé e ela vestia uma roupa. E quando ela vestia a roupa se ajustava a ela.
Porque aquilo que Deus faz, aleluia, é com as nossas medidas, com os nossos tamanhos. E nos cabe perfeitamente. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor manda dizer para você, aleluia, o que eu faço lhe cabe. O que eu faço lhe cabe. Aleluia. O que eu tenho para você lhe cabe. O que é seu lhe cabe. Oh, riamandu e a sobrecalabas. Você não vai precisar se ajustar, mas Deus, ele faz as medidas certas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque ele faz lhe caber. E não pense, aleluia, que você não vai passar, que você não vai viver. Deixa de dar legalidade no mundo espiritual com esses pensamentos, viu? Que não são de Deus, tá bom? A partir de hoje, aleluia, o Senhor manda dizer para você, tira da tua mente, achando que não é para você, porque o que eu trago para você cabe, aleluia, em você, diz o Senhor. Oriacalabarras. Aleluia. O que é que acontece? Acontece que o Senhor manda Isaac, aleluia, ir para Gerar, para a terra dos filisteus. E quando o Senhor nos leva, aleluia, para onde Ele quer, aleluia, as coisas começam a acontecer muito rápido. As coisas começam a acontecer, aleluia, ligeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Porque é o Senhor quem opera, olha só. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No versículo 26, no capítulo 26 de Gênesis, versículo 2 diz, ali o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse, não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Glória a Deus. E Isaac faz exatamente como o Senhor manda. E por obedecer, sabe o que acontece? Aleluia. Por obedecer, a Bíblia vai dizer que Isaac planta. E no versículo 12 diz, naquele ano Isaac fez plantação ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus abençoou. E ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Quando nós obedecemos ao Senhor, aleluia, as bênçãos de Deus estão sobre, aleluia, as nossas vidas. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que Isaac enriqueceu e colheu 100 vezes mais do que havia plantado. Só que todo crescimento avassalador, aleluia, entendeu? Todo crescimento avassalador, aleluia, gera conflitos em pessoas que não entendem o propósito. E eu já quero lhe dizer, tem pessoas que vão gerar conflitos na tua vida por não entender o que tu carrega. Tem pessoas que vão gerar conflito na tua vida, aleluia, por não, aleluia, entender o que Deus colocou, aleluia, em você. Aí o que que acontece? Acontece que Abimeleque fica com inveja, aleluia, de Isaac, porque o crescimento avassalador que Deus tinha dado a Isaac era muito grande. Ou seja, na terra, aleluia, dos filisteus, Isaac estava prosperando. Ei, na lógica humana, na visão humana, não tinha como Isaac prosperar numa terra que era desfavorável, que não era dele. Aleluia. Mas aonde Deus nos planta, Deus nos faz crescer independente da terra. Entenda uma coisa, essa chave vai virar na tua vida. Essa chave vai virar na tua história. A bênção não está na terra. A bênção não está no lugar, a bênção está sobre você, e aonde você colocar a planta do seu pé, o Senhor Deus te dará por herança. Eu vou falar algo específico aqui que tem gente que vai entender. Eu estou aqui para falar e para fazer o que Deus manda. Tem gente que começa a prosperar, aleluia, no louvor.
No louvor que eu digo, no grupo de louvor. Tem gente que começa a prosperar no evangelismo. Tem gente que dando escola dominical prospera ali. Tem gente que na campanha que ela dirige, Deus começa a prosperar. Aí isso começa a gerar conflitos naqueles que não entendem o propósito. Isso começa a gerar conflito naqueles que não estão tendo a mesma visão. Aí o que acontece? Aquela pessoa de alguma forma vai tentar intervir, vai tentar parar, vai tentar barganhar aquilo que está crescendo. Aí a primeira coisa que aquela pessoa faz é o quê? Fechar as portas, mas não entende, aleluia, que não é o lugar, é a pessoa. Não entende que não é o lugar, é o que a pessoa carrega. Se colocar ela para varrer a igreja, vai prosperar. Se colocar ela para ir para os hospitais, vai prosperar. Se colocar ela para fazer culto campal, vai prosperar. Porque não é o lugar, é a pessoa. E o Senhor está dizendo, pode fechar as portas, pode tentar lhe tirar, pode tentar lhe trancar, mas aquilo que eu coloquei para você não depende de ambiente. Ramando e a sobrecalabat. Pega essa chave. Aquilo que eu coloquei sobre você, diz o Senhor, não depende de ambiente. Deixa tramarem, deixa fazerem, deixa se levantar. Está sobre você, está sobre você, está sobre você. Existe uma promessa que você carrega, e esta promessa que você carrega é muito maior do que as perseguições. Aramanduia sobre calabás. A promessa que você carrega é muito maior do que as perseguições. As promessas que você carrega é muito maior do que os levantes. Você disse, Senhor, me ajude. E o Senhor te trouxe aqui para dizer, eu vou te dar resposta. Minha filha, não se preocupe se fecha a porta. Eu abro uma maior. Não se preocupa com a perseguição, porque quanto mais espremer, mais eu faço prosperar. E digo para ti, não é inchaço, é crescimento. Não é inchaço, é crescimento. Sabe o que é que o Senhor manda te dizer? Descansa. Sabe o que é que o Senhor manda te dizer? Aleluia. Não perca tempo retrucando. Não perca tempo se defendendo, porque eu te defendo. Não perca tempo argumentando. Não perca tempo. Sabe por quê? Aleluia. Porque o inferno quer que você se distraia, perca tempo. Mas eu, o Senhor, quero que você prossiga, que vá adiante, que continue e que não pare. Sabe por quê? Porque o que eu tenho com você é maior do que as portas que se fecharam. É maior do que as portas que trancaram. Colocaram cadeado, fecharam porta na tua cara, fizeram ligação. Mas o Senhor manda dizer pra ti, não te preocupas com o que se fecha, porque é fechando uma e eu abrindo duas. É ligando ali, eu, o Senhor, tocando lá. O Senhor mandou dizer pra ti, quem rege a tua vida, quem governa os teus passos, sou eu. Ai, sou eu que governo. Sou eu que vou adiante de ti. Sou eu que quebro os cadeados. Sou eu que despedaço os ferrolhos. Sou eu, diz o Senhor. Aleluia. Tu ficou sabendo de muita coisa. Oh, decamandias. Mas o Senhor ia tu quer me acebre, mas o Senhor diz, não deixe se entristecer nem leve para o coração. Porque quanto mais, aleluia, baterem, mas eu faço prosperar, diz o Senhor. Ai, meu Deus. Gênesis 26, versículo 62. Isaac tinha vindo ao deserto. Aleluia. Glória a Deus. Perdão, meus irmãos. Gênesis 26. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis 26,
Versículo 14. Isaac tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Por isso eles entupiram com terra todos os poços que os empregados de Abraão, pai de Isaac, havia cavado, no tempo em que Abraão ainda era vivo. Até que um dia, Abimeleque disse a Isaac: vai embora da nossa terra. Você ficou muito mais poderoso do que nós. Olha só, Isaac saiu dali, armou sua barraca no vale de Gerar e ficou morando ali por algum tempo. Aqui, um código de Deus. E que código de Deus é esse, pastora Nitesca? Quando Isaac ultrapassa o limite de crescimento dos filisteus, ele começa a incomodar. Quando o seu crescimento está abaixo ou está igualado, tá me entendendo? Quando o seu crescimento está abaixo ou está igualado, não há levante. Mas quando passa, aí o inferno se levanta. Aí o inferno começa a usar pessoas que dão legalidade. Nós temos que saber que a nossa luta não é contra A e nem contra B. Que nossa luta é contra principados e potestades. Infelizmente, tem pessoas que têm legalidades abertas. E ali o inimigo manipula elas. E elas viram marionetes do inferno. Tem outras que usam Satanás. Você está entendendo? Mas está tudo certo. Nós vamos vencer na oração. Não se preocupe. Tem aqueles que Satanás usa e tem aqueles que usam Satanás. Tá entendendo? Mas nós vamos vencer tudo em oração. Então, quando o crescimento, ele ultrapassa, aleluia, um nível muito alto, aí ele manda Isaac ir embora. Você vê que a inveja é tão grande que eles entopem os poços que Abraão tinha aberto. Eles entopem por causa da inveja. E quantas pessoas, aleluia, já não entupiram os teus poços? Quantas pessoas, aleluia, não entraram dentro de algo que tu estava fazendo e que estava dando certo? E por algum motivo elas se irandaram, foram ali, lhe tiraram e entupiram, acabaram com aquilo que era teu? Nem deram continuidade no que tu estava fazendo, só para ter o prazer, aleluia, de não ver você crescendo. Só que o que me chama a atenção aqui é que Isaac saiu dali. Você não vê ele questionando. Você não vê ele batendo boca, porque ele sabia o que ele carregava. E ele carregava uma promessa. Quando nós sabemos, irmãos, o que nós carregamos, nós não batemos boca com os enviados de Satanás. Quando nós sabemos quem somos em Deus, nós não batemos boca com aqueles que se levantam para tirar a nossa paz. Sabe por quê? Porque, primeiramente, nós vamos entristecer o Espírito Santo de Deus. E quando nós entregamos a Deus, o próprio Senhor resolve. Essa postura de Isaac, o Senhor está falando comigo e o Senhor está falando com você. Não perca tempo. Não vale a pena. Aleluia. Depois você vai ter que pedir perdão se você for bater boca. Então, muitas das vezes, você vai ter que só sair. Vai ter lugares que você vai ter só que se levantar e sair. Você não vê Isaac questionando nada. Mas você vê um homem, aleluia, com um comportamento, aleluia, posicionado. Ele apenas sai. Aleluia. Mas eu quero dizer algo para você. Por causa da tua postura, por causa do teu posicionamento, o Senhor te entregará algo muito maior. O Senhor te entregará algo muito melhor. O Senhor colocará na tua mão algo muito especial. Entupiram? Eu não sei o que entupiram. Eu não sei o que entupiram. Aleluia. Achando que, aleluia,
você não ia prosperar, porque entupiram. Porque tem pessoas que elas fazem de propósito. E a Bíblia é clara em dizer, por causa da inveja, eles entupiram, aleluia, os poços. Quantos poços teus foram entupidos por causa de inveja? Quantos poços teus foram entupidos, aleluia, por causa de pessoas que não conseguiu ver o teu crescimento? Por causa de pessoas que não conseguiu ver, aleluia, Deus realizando na tua vida os cumprimentos de algumas coisas, porque não foram nem todas ainda. Imagina quando Deus começar a cumprir tudo, porque não foi nem um pouquinho do que Deus prometeu e já se levantaram com tudo. Imagina quando Deus desenrolar o rolo e Deus começar a cumprir tudo que já foi falado desde lá de trás. Tem pessoas que não vão se aguentar. E Abimeleque foi um que não se aguentou. Por quê? Porque tem pessoas que elas querem que você cresça, mas não mais que elas, porque elas não suportam que você cresça mais que elas. Mas eu quero dizer algo de Deus para você, você vai crescer muito mais. Você vai muito mais além. E o que Deus traz para você é sólido. O que Deus traz para você é firme. O que Deus traz para você não oscila. Ele diz, você ficou muito mais poderoso e rico do que nós, sai daqui. Não aguentou ver o crescimento. E o Senhor manda dizer, ei minha filha, meu filho, o crescimento vai ser muito maior. Haverá ampliação. As tendas serão alargadas. O que eu vou fazer? Vai ser muito maior. O que eu vou mandar, o que eu vou te entregar, o que eu vou alargar, aleluia, na tua vida, ficará para a história, ficará para a história. Deus manda dizer para ti, não tenha medo das portas fechadas, porque eu sou o Senhor que dou crescimento. Aonde a porta se fecha, eu abro uma maior. Tá tu entendendo? Aleluia. Tá tu entendendo? Pois dá aí um brado de glória aí, se tu tá entendendo. Glória, glória a Deus. Aleluia. Olha só. Gênesis 26, 17. Isaac saiu dali, armou as suas barracas no vale de Gerar e ficou morando ali por algum tempo. Ele tornou a abrir os poços que havia sido cavado no tempo de Abraão e que os filisteus haviam tampado depois da sua morte. Isaac pôs nos poços os mesmos nomes que seu pai havia posto. Um dia os empregados de Isaac estavam no vale abrindo um poço e acharam uma mina de água. Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, a fim de afirmando que a água era deles. Por isso Isaac deu a este poço o nome de discussão. Olha só o que Deus falava comigo. Tem coisas que estão fechadas que não vale a pena ser abertas novamente. Tem coisas que estão fechadas, que foram fechadas, e que não valem a pena ser abertas novamente. Você vê aqui que os empregados de Isaac, aleluia, vai ali abrir os poços. Só que tinha ali os pastores de Gerar, que começa a discutir por aquele poço. E o Senhor manda dizer para ti, não abra o que foi fechado, porque não vale a pena.
Tem coisas que foram deixadas no passado e precisam ser deixadas no passado. Não deixe o que ficou no passado afetar o teu presente. Aleluia. Porque o Senhor me revela que tem pessoas aqui que querem abrir algumas gavetas. Isso não é sobre gavetas. Que estão no passado. E não vale a pena insistir. Aleluia. Porque o que ficou para trás, ficou para trás. O Senhor manda dizer para você, eis que eu vou fazer algo novo. Eis que eu vou fazer uma coisa nova. E Isaac põe o nome de quê? De discussão. Depois os empregados de Isaac abriram outro poço por causa dele também. Houve discussão. E então Isaac pôs nele, aleluia, o nome de inimizade. Vai tentar abrir outro de novo. E outra vez não dá certo. Aí agora vem inimizade. Toda vida que eu e você, aleluia, saímos do propósito de Deus, do que Deus tem para nós. O que é que acontece? Acontece discussão, inimizade, levante. O que Deus tem para ti é inédito. Aleluia. E o que o Senhor tinha para Isaac era inédito. Esses aqui eram os poços que o Senhor tinha dado a Abraão. Mas o Senhor queria dar algo a Isaac. E você tem que entender que tem coisa que você não vai levar. Agora eu quero trazer algo aqui para o espiritual. E eu quero que tu raciocine comigo. Aleluia. Tem coisas que você não vai levar embora, seja dos teus pais. Aqui eram os poços de quem? De Abraão. Mas o Senhor queria dar algo exclusivo para Isaac. E o Senhor manda dizer para ti, tem coisas, aleluia, que tu não vai carregar. Teus pais carregaram, mas tu não vai carregar. E eu não estou falando coisas boas, não. Estou falando coisas ruins, maldições. Eu quero dizer para ti, aleluia, que todos os ciclos repetitivos, aleluia, estão sendo quebrados agora. Eles quebrarão em você. Você não vai carregar. Aleluia. Estão agora sendo quebrados. E eu vejo com os olhos espirituais. Aleluia. Como se ciclos fossem quebrados. E o Senhor manda dizer para você, os ciclos repetitivos de maldições não lhe acompanharão para este tempo que eu trago para a tua vida de prosperidade, diz o Senhor. Ora caia so. Araba sube de que me dê sobre calará. O Senhor diz para ti, não te acompanha. O Senhor diz para ti, estou eu quebrando. O Senhor diz para ti, aleluia, eis um novo tempo, eis um novo tempo, e não te acompanhará para este tempo. O que eu vou te dar é novo. Pega. O que eu vou te dar é inédito. O que eu vou colocar nas tuas mãos, eu não coloquei nas mãos de ninguém. O que eu vou te entregar, aleluia, eu não entreguei a ninguém. Ai, porque eu sou aquele que te dou coisas novas. Eu sou aquele que coloco nas tuas mãos coisas novas. Por quantas vezes se repetiu, aleluia, ciclos na tua família que não vai se repetir em você, viu? Vai não, alamanduia ceia. Você veio para quebrar os ciclos, você veio para trazer mudança, você foi gerada para romper.
Acabou, amei, canto, né? Se findou, rica, lava, não passa, eita meu Deus, não passa, eis que eu faço nova todas as coisas, eis que eu faço nova todas as coisas, eis que eu faço nova todas as coisas, Deus está fazendo nova todas as coisas. Arraia sou e anda e sei. Ciclos de maldições não te acompanharão. Ciclos de miséria não te acompanharão. Ciclos de enfermidades não te acompanharão. Aramando odeio que a minha família morreu disso, não te acompanhará. Aleluia. Na minha família ninguém prosperou. Ciclos, aleluia, de miséria não te acompanhará. Muitos da minha família tiveram um casamento frustrado, não te acompanhará. Os filhos deram muito trabalho e ficaram na perdição, na droga, não te acompanhará. Ai, derarabaço. Rabadagaçu, é quebrado hoje, é quebrado hoje. Ai, deriaçubi de quemia. Gênesis 26. Aleluia, 22. Isaac saiu dali e abriu. Agora, o que ele faz? Ele abre. Prepara para o abrir. Prepara para o abrir, porque tu vai viver o abrir. Tu vai viver o abrir, tu vai viver o sobrenatural, tu vai viver o novo, tu tá entendendo? Isaac saiu dali, era o povo discutindo com inimizade, era o povo na discórdia, e nós vemos um homem aqui que não perde tempo, não perca tempo, a promessa tá sobre você. Isaac saiu dali e abriu. O Senhor tá dizendo: eis que eu, o Senhor, abrirei, eis que eu, o Senhor, abrirei. Isaac saiu dali e abriu outro poço, e como não houve discussão por causa desse, ele chamou o lugar, aleluia, de espaçoso. Ele disse: agora o Senhor Deus nos deu um lugar espaçoso para viver, aleluia, nesta terra, e vamos ficar o quê? À vontade. Ai, você tá entendendo? Enquanto muitos estão brigando, Deus já preparou algo grande para você. Você não tá entendendo. Tem gente que não tá entendendo. Enquanto muitos estão brigando, aleluia, por algo que é teu, o Senhor já preparou algo muito maior para te colocar. Sabe por quê? Porque o Senhor diz assim: o que é grande eu dou a quem carrega a essência, a quem não carrega contenda. Aleluia. Tem gente que só vai ter aquilo ali e não vai passar daquilo ali. Só que o que Deus tinha com Isaac era muito maior. O que Deus tem com você é muito maior. O que Deus tem com você é muito maior. Ele saiu dali e abriu um poço. Como não houve discussão, o lugar era o que? Espaçoso. Espaçoso grande. Aleluia. Espaçoso, um lugar grande, aleluia. E o Senhor manda dizer para você: é um lugar grande aonde você vai ficar à vontade, é um lugar grande que não vai ter contenda, é um lugar grande que não vai ter discussão. Os poços que ficou para trás tinham o quê? Ei, pega o código. Os poços que ficou para trás tinham o quê? Contenda e discussão. Ei, tem gente que não entende o que tá buscando para a própria vida, pensando que tá fazendo um giro, aleluia, querendo te fazer o mal, mas está fazendo um giral. Qual é o nome do poço? Contenda e discussão. Tem gente que quer pegar o que é teu, mas na tua mão é bênção, mas na mão dele é o que? É maldição. Buscou contenda e discussão para si mesmo. Entendeu? Aramando de que me dirá de cala. Aramando e a sub de que me. Enquanto eles pensavam, aleluia, que querendo o que era de Isaac, queria se dar bem, eles não sabiam o que eles estavam trazendo para a própria vida. Tem gente que pensa que está te fazendo mal, de que me sobre calabas, mas não sabe o que estão trazendo para
própria vida. Lembra da Arca da Aliança? Aleluia. Na mão do povo de Deus era bênção. Na mão de pessoas erradas era o que? Maldição. Aleluia. O que é teu na tua mão é bênção. Mas caiu na mão, aleluia, de outro, que não é você, aleluia, é maldição. Por quê? Porque é teu. Ei, o Senhor manda dizer, não te preocupa não. Aramando e a sobre calabarabaxereba. Porque o que eu tenho para você é algo grande. O que eu tenho para você é algo maior. O que eu tenho para você, aleluia, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Jamais foi penetrado no coração do homem o que eu preparei para você. O que eu tenho para você é lugar espaçoso. O Senhor está dizendo, as tendas serão alargadas. O lugar será ampliado. Será um lugar grande. Hoje você pode até estar achando, aleluia, que nada vai acontecer porque você está num lugar pequenininho. Você está numa posição pequenininha. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer a posição que eu vou te colocar é tão grande. Que quem, preste atenção, pelo amor de Deus, entenda o que Deus está falando. Olhe só o que o Senhor diz para ti. É para você. Não duvide. Creia, guarda no teu coração. A posição, diz o Senhor, a posição que eu vou te colocar é tão alta que quem olhava para você e baixava a cabeça para te ver, vai ter que olhar para cima para te enxergar. Não é lugar pequeno, não. Não é lugar, aleluia, que muitos não têm visibilidade, não. É um lugar grande porque prepararei uma mesa na presença daqueles que não queria ver a tua vitória, para eles verem que eu sou com você. Chegou o tempo em que eu cumprirei na tua vida as promessas que eu te fiz. Essas promessas vão se concretizar e você vai viver. A mesa será grande e extensa, e muitos serão os convidados, porque a eles mostrarei publicamente, aleluia, o que eu sou capaz de fazer, o que eu sou capaz de mudar, e eu mudarei. Diz o Senhor, a tua história, a tua vida, ela não será mais a mesma. O status também será alterado, porque vai ser diferente. O Senhor diz para ti, confia, porque ainda que tu duvide, é a minha vontade soberana sobre ti, eu, o Senhor, vou operar. Eu, Senhor, vou fazer. Oh, de camando e a sébria. Eu, Senhor, aleluia, vou operar, vou fazer. Eu, Senhor, aleluia, cumprirei, porque eu sou Deus. Tá entendendo? Aramando e a subdequêmia. Não vão ter mais que olhar para baixo para te enxergar. Por quantas vezes fostes desprezadas? Fosse desprezado. Por quantas vezes, aleluia, sempre deixaram você pelo último. Você pela última. Isso não vem de agora, isso vem se repetindo. Mas o teu Deus manda dizer que não será assim. Aracamanduia sobre ele. Rabarrassourbia. Assim te diz o Senhor, as coisas vão mudar. Da cantondec miria. Assim te diz o Senhor, as coisas não será como antes, muito menos igual agora. Araia subdeque. Eu sou o Senhor que farei uma coisa nova. Eu sou o Senhor que farei uma coisa nova, diz o Senhor. Deus não te chamou para viver contando perdas. Ele te chamou para administrar abundância. Sabe as perdas que tu conta? Aleluia. Deus não te chamou para isso. Mas Ele vai colocar você em um lugar de administração. Você crê nisso? Aleluia. Você vai administrar. Eu quero que você pegue. Se tu não crê, eu creio por mim, por você, e eu pego também para mim. Deus vai colocar você, aleluia,
em um lugar onde você vai administrar, tá entendendo? Você não nasceu para viver de migalhas. Deus te colocará no muito. Essa promessa já está sobre a tua vida, não tá? Deus só está confirmando aquilo que Ele já falou contigo. O que Ele já te disse. Aleluia. Você não vai colecionar perdas, não. Porque parece que a tua vida todinha é colecionando perdas. Só que o Senhor manda dizer, as coisas vão mudar. O Senhor manda dizer, as coisas serão outras. As coisas, aleluia, não vão terminar dessa forma. Você não vai viver contando perdas, desgraças. Porque ultimamente tem acontecido isso, não é? Ultimamente você tem contado perdas. Ultimamente tem sido uma atrás da outra. Parece até aquelas pecinhas quando estão uma atrás da outra que começa a cair uma e cai as outras tudinho de uma vez. E você fica dentro da situação sem entender, sem compreender. Aleluia. Mas o Senhor manda dizer para você que quem está segurando a última peça é Ele. E essa não vai cair, tu sabe. Porque olharam para você e disseram, isso também não dará certo. Não foi? De que manduia sobre calabas. Arabaia suiedeia. E o Senhor está dizendo, quem está segurando é eu. Orararaba sobre calabas. Quem está segurando sou eu. É uma transição. Quantas migalhas, aleluia, ofereceram a ti. E tu, sem opção nenhuma, aceitou. Porque Deus me disse. Só que o Senhor diz, isso não será mais opcional. Porque você não nasceu para isso. Você não foi gerada para isso. Aleluia. Quantas vezes você teve que, aleluia, se conformar com aquilo que era oferecido a você? Porque você não tinha o direito de escolher. É isso aqui que eu posso e é isso aqui que eu vou ter porque eu só posso isso, não é? Mas não vai ser mais assim. Porque o Senhor diz, eu vou te tirar, aleluia, do pouco. E isso é financeiramente e espiritualmente. Tem pessoas aqui que Deus vai prosperar financeiramente. E tem pessoas aqui que Deus vai prosperar espiritualmente. Vai haver uma alavancada. E tem pessoas aqui que vão prosperar nos dois. Tá? Iria rasui de kemiaha. Ramando de kemedeia sobre calabas. Os céus se revela. Os céus se manifesta. Aleluia. Você não vai viver comendo resto. Aleluia. Você não vai viver comendo sobras. Não. Há um tempo novo sobre a tua vida. Há um tempo novo sobre a tua história. E sabe quem está trazendo este tempo novo é o Senhor. Oh, Yarabasu Yedeka. Quem está trazendo este tempo novo é o Senhor. E o Senhor está dizendo, eis que eu trago um tempo novo. Você pode contemplar este tempo. Aleluia, que Deus está trazendo. Você pode contemplar este tempo que Deus está trazendo. Aleluia. Porque o Senhor diz assim, nada vai parar você. Nada vai impedir, aleluia, de ser materializado. Nada vai impedir de ser concretizado. Eis um tempo novo. É o meu tempo. É o meu Kairos.
eu via uma ampulheta virando. E quando essa ampulheta ela virava, aleluia, o Senhor, ele bradava no meu coração e ele dizia assim: o meu tempo começou. O meu tempo iniciou. O meu tempo começa agora. Andeia. Porque quando tudo parece acabar para ela, quando tudo parece se findar para ele, que me dê a sé, o meu tempo entra em ação, a minha vontade entra em ação, o meu querer entra em ação. Oh. E eu estou entrando em ação. Eu estou entrando em ação, a minha vontade. A minha vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Não questiona o meu querer, não questiona a minha vontade. Simplesmente você vai viver o que eu tenho para você viver. Entendes? Que você vai viver o que Deus tem para você, porque Ele diz: você vai viver o que eu tenho para você viver, diz o Senhor. É isso que Deus manda te dizer. Então aceite a vontade de Deus. Aceite o querer de Deus. Isaac colheu. Isaac prosperou. Há uma unção sobre a tua vida. E esta unção está sendo liberada hoje. Aonde tu colocar as tuas mãos, os teus pés, Deus te abençoará. Deus te abençoará. O favor de Deus está sobre você, a abundância de Deus está sobre você. As bênçãos do Senhor, elas te acompanharão. Não é você que vai correr atrás de bênção, a bênção vai correr atrás de você. A obediência ao Senhor, aleluia, fará com que as bênçãos do Senhor, elas corram atrás de você. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e amado, Espírito Santo do Senhor, aqui eu oro, Senhor, em favor dos teus filhos e da tua prosperidade. E aqui, Senhor, nós declaramos, coloque a mão na tua cabeça agora. Coloque a mão na tua cabeça agora. E aqui, Senhor, nós declaramos as bênçãos do Senhor. As bênçãos de Abraão, as bênçãos de Isaac, as bênçãos de Jacó. Sobre as nossas vidas, Senhor, nós declaramos. Declara aí. Eu declaro as bênçãos do Senhor sobre a minha vida. Senhor, que as tuas bênçãos nos acompanhem. Que a tua prosperidade nos acompanhe. Senhor, que este tempo venha a ser um tempo novo, venha a ser um tempo de prosperidade espiritual, venha a ser um tempo de prosperidade, Pai, material, que venha ser um tempo de prosperidade familiar, de um tempo de prosperidade na área da saúde. Espírito Santo de Deus, que nesta noite seja liberado a unção, Senhor, de prosperidade, o favor do Senhor, assim como o Senhor liberou um favor sobre a vida, Senhor, diz que libera sobre nós este favor, esta graça, Senhor, que as bênçãos nos acompanhem, Espírito Santo de Deus. Nós consagramos a Ti o mês de maio, o mês da prosperidade, o mês da surpresa, o mês onde o Senhor irá fazer grandes coisas, seja espiritual, financeiro. Espírito Santo de Deus, porque nós cremos, Pai. Toma nas Tuas mãos o mês de maio, consagramos ao Senhor. Espírito Santo, o mês do favor, o mês da graça, porque o Senhor já está lá e o que o Senhor vai fazer será sobrenatural. Abençoa, Senhor, os dizimistas, ofertantes e contribuintes dessa obra. Prospera 100, 300 vezes mais que eles, Senhor. Receba essa palavra e viva o cumprimento. Abençoa as intercessoras, ADM, subliderança, as 300. Abençoa o Teu povo, Jesus. Sustenta, renova da graça.
graça. Tira, Senhor, todo embaraço do meio. Espírito Santo de Deus, toda a confusão da mente e faz o teu povo avançar. Ah, Senhor, nos dá uma noite abençoada. Na tua presença é o que nós te pedimos. Tem alguém para Jesus? Se tiver alguém para Jesus aí, coloque: eu quero aceitar Jesus, que eu vou orar por você. Amém. Senhor Deus, Pai querido e amado, continua abençoando, Jesus, a tua igreja, o teu povo. Espírito Santo de Deus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando, aqueles que estão voltando, meu Senhor, que eles venham ser fortalecidos, que eles venham ser renovados, que eles venham ser, Senhor da glória, tocados pelo teu Espírito. Ah, Pai, escreve o nome, Senhor, no livro da vida e apaga no livro da culpa. Eu te peço, Senhor, que nesta noite o Senhor firme os passos dos teus, nos dá, Senhor, refrigério na nossa alma e no nosso espírito e nos fortalece para a glória do teu nome. Amém, povo de Deus?